Quando o futuro chegar, me sorrirá para sempre e me trará de presente os sonhos que eu guardei lá. Me entregará finalmente a flor que para mim se abriu no meu jardim que floriu, onde eu jogava sementes. E me trará da jornada a amizade sincera e a poesia mais bela no meu futuro criada. Trará o olhar procurado, o sentimento esperado, o amor sincero sonhado e o lar há muito ansiado. Trará a brisa bailando nos campos verdes da mata, deste futuro que guarda a natureza sem danos. E eu viverei a alegria tecida em cada detalhe no meu passado de males, onde sonhei minha vida. Mas, Heloísa, eu quero dizer da nossa grande satisfação de ter você aqui conosco. E antes de você entrar, nós estávamos comentando que nossa série vai estudar 3 autores. Vai estudar Herculano, vai estudar Pedro Granja e vai estudar também nosso querido Leon Denis. Nós vamos trabalhar O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, de Pedro Granja, a obra mais importante que ele tem, Afinal, Quem Somos, e de Leon Denis, vamos trabalhar a obra Depois da Morte. E aqui quero fazer um destaque, antes que você comece a falar, do porquê que a gente trouxe essa obra para cá. Houve uma enquete que foi feita no comecinho desse milênio, logo no término do século passado, com grandes espíritas, pessoas notáveis do movimento espírita, para que se destacasse quais teriam sido as 10 obras mais importantes produzidas no ambiente espírita no século XX. Esse pessoal votou e essas obras foram, e por isso que nós temos o livro do Herculano aqui entre nós. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco com mais detalhe, depois que a gente assistir um vídeo
que a Cris produziu para nós, para a abertura do nosso trabalho, para a gente poder se encaixar nessa leitura que a gente tem. Uma colcha de retalhos, bela, colorida, cuja tessitura forma-se pelas delicadas e operosas mãos de seareiros do Cristo. 3 mãos, colaboradores da revelação. 3 estruturas de sensibilidade e saber, ofertando entendimento sobre o tríplice aspecto da terceira revelação. 3 argonautas, que, qual na mitologia grega, unem-se em uma jornada de busca à procura do velocino de ouro, heróis de uma expedição não mais grega, mas universal. Uma empreitada que ora começa, trazendo o velo de ouro, a pele do carneiro alado, com o poder da prosperidade do sentimento e a riqueza da compreensão. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esse também o legado de Herculano Pires, um dos marinheiros dessa jornada. Um jazão que com o espírito e o tempo pretende oferecer uma visão histórica do desenvolvimento espiritual do homem como a forma mais apropriada de introdução ao estudo da doutrina. Para o arauto paulista de Avaré, escritor, poeta, filósofo e jornalista, o Espiritismo é doutrina do futuro. A maneira do cristianismo, a doutrina espírita caminha no mundo, enfrentando a incompreensão de adeptos e não adeptos. Vivemos a última fase do processo de conhecimento. Estamos diante de um convite, a síntese dos esforços humanos para a compreensão do mundo e da vida. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma doutrina moderna e um processo histórico provindo das eras mais remotas da humanidade. É no mergulho desse mar de histórias e civilizações que encontraremos também o filósofo do Espiritismo, Leon Denis. Em vida na materialidade, nos brindou com um conteúdo de depois da morte. Os belos capítulos da obra provam o resgate do florescimento de ideias que se acreditavam mortas, doutrinas secretas que foram a alma das civilizações passadas e perduram, indicando em renovação intelectual e moral que, com o Espiritismo, o conhecimento das leis eternas de progresso e justiça é em positivo maior. Leon Denis foi, no século XIX e XX, nosso Orfeu, que, com o dom da musicalidade e de um texto poético incomum, soube cadenciar o trabalho de remadores e, principalmente, sobrepujar com a sua voz o canto das sereias que seduziam os navegantes para a descrença, versando ele lindamente sobre os problemas do ser, do destino e da dor. E por último, teremos também o privilégio de contato com Pedro Granja, nosso Argos, filho de Fricho na mitologia grega, o construtor da nave em que ora embarcamos. Granja nos entregará também Atena, a divindade da religiosidade na nau Argos, associando a ciência do espírito, descortinando os mares da sabedoria. Na introdução da obra, afinal, quem somos? Pedro Granja relembra também o codificador, aquele que foi ponte entre a ciência e a religião. Afirmava Kardec em A Gênese:
O Espiritismo não considera princípio absoluto senão o que é demonstrado com evidência, ou que ressalta logicamente da observação, marchando com o progresso. Não será nunca ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem que num determinado ponto está em erro, modificar-se-á nesse ponto. Se uma descoberta se positivar, aceita-la. Prontos para a partida? Então nos lancemos nessa jornada, na odisseia da nau de Argos, com nossos 50 remos. Que os bons ventos soprem convites de esperança, que as âncoras do estudo salvaguardem nossos cascos e que o belo pôr do sol sobre as águas ressignifiquem o prenúncio da certeza de novo alvorecer para o tempo infinito e o espírito imortal, respondendo afinal quem somos, filhos de Deus, plenos de potencialidades. Ali nós tivemos uma conexão do tríplice aspecto em cima de cada um deles, e tivemos uma conexão com os argonautas. Que coisa maravilhosa! E essa é a evocação do espírito grego do conhecimento, porque poderia ser a Arca de Noé, poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser qualquer outra nave, poderia ser a nave de Cabral, mas o conhecimento grego representa o verdadeiro saber da humanidade. O depositório do conhecimento estava na sabedoria grega. Eu não sei não, mas eu acho que nós estamos muito bem acompanhados para esse trabalho que a gente tem para fazer. O que motivou a gente a fazer esse trabalho? Por que a gente está trazendo essa discussão? Houve uma votação que aconteceu dentro do movimento espírita para identificar quais eram as obras mais importantes do século XX espíritas. E aí escolheram as 10 obras mais importantes. A primeira obra mais importante entendida foi Nosso Lar. Nosso Lar. Maravilhoso. Segunda obra mais importante, Paulo e Estevão. Nossa, Emmanuel. Paulo e Estevão. Aí tivemos a terceira obra mais importante, Parnaso de Além-Túmulo. Nossa, gigantes. Quarta obra mais importante, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Leon Denis. Quinta obra mais importante, Memórias de um Suicida. Ivone Pereira. É triste, mas é lindo. Sexta obra mais importante, A Caminho da Luz. Lindo também, Emmanuel. E a sétima obra mais importante, qual é, Luísa? O Espírito e o Tempo, José Herculano Pires. Incrível, divina, linda, linda, linda. Exato. Oitava obra foi Há 2000 anos. O nono livro mais cotado como melhor foi a obra Evolução em Dois Mundos. E o décimo... Evolução em Dois Mundos, muito bom. E o décimo foi Missionários da Luz. Então, o que aconteceu? Nós decidimos olhar esse material e qual deles nos ofereceria uma leitura histórica. Nós pegamos o livro A Caminho da Luz. Só que o livro A Caminho da Luz é a história da humanidade vista pela ótica dos espíritos. Então, a gente já fez esse estudo. Só que o espírito e o tempo é muito mais largo do que isso, porque é uma obra que vai tomar a história do desabrochar do pensamento religioso e as várias etapas do desenvolvimento desse conhecimento ao longo da história, desde a pré-história, buscando... Não vai ser uma obra como A Caminho da Luz, que vai narrando os fatos da história. Não, ele está
nos bastidores investigando a evolução da compreensão religiosa do homem ao longo do tempo, e depois, quando ele se espraia na doutrina espírita, que ele vai ter ali um material maravilhoso, filosófico para discutir. Então, o livro O Espírito e o Tempo será, na verdade, o nosso eixo central, será a nossa espinha dorsal. Nós vamos estudar o Espírito e o Tempo. É isso que a gente vai estudar. Devagarinho a gente vai estudar. Ai, que bom. E nós temos dois autores que vão entrar enriquecendo o estudo quando seus assuntos forem chamados à baila da discussão. Então, é aí que a gente vai ver, por exemplo, a chegada do pensamento de Pedro Granja e de Leon Denis. Os primeiros episódios que a gente vai ter não contarão com a presença nem de Pedro Granja e nem a presença de Leon Denis, porque a gente vai trabalhar ainda os aspectos iniciais, o momento ainda tribal, aquela sociedade ainda no início, pré-histórica, os rudimentos da espiritualidade do homem nessa etapa que é posterior ao início das discussões que tanto Pedro Granja como o Leon Denis trazem, que eles vão discutir a religiosidade nas civilizações. E Herculano vai buscar desde lá da pré-história, quando ainda nem tinha uma organização social estruturada. Então, a gente vai começar por ele, e aí a gente vai caminhando, quando chegar, chama o Pedro Granja, ele enriquece, chama Denis, traz, conjuga, e a gente avança. Muitas das coisas de Leon Denis, o Pedro Granja já trouxe para dentro da obra dele. Então, a gente vai encontrar, sim, muitas colocações do livro Depois da Morte, principalmente, dentro da obra do Pedro Granja. Mas existem coisas que a gente vai buscar, porque tem coisas que ele não colocou lá. As coisas sobre Hermes não estão colocadas nos capítulos que Pedro Granja colocou sobre o Egito. Então, a gente tem muitas coisas para discutir. E aí a Cris estava comentando qual é a expectativa da gente trabalhar esses livros, e eu estava observando que o livro do Herculano, ele vai dar mais ou menos uns 3 anos de estudo, só o do Herculano, porque a gente tem estudos quinzenais, são quinzenais, então a gente faz o quê? Nós fazemos 24 episódios a cada ano, e como o número de capítulos dele é bem maior, eu contei 70, então a gente vai ter ali aproximadamente 3 anos de estudo, tá? Se a gente for fazer cada tópico, cada bloco numa quinzena. E aí, se for inserir, Cris, os outros 2, aí você pode preparar, que aí vai ter uma elasticidade, isso aí é uns 4 ou 5 anos para a gente poder fechar a obra toda. Eu com vício de jornalista, tá? Quando a gente faz um projeto, né? E a gente está iniciando um hoje, existe uma linha editorial que permeia esse projeto. E agora eu quero levantar aqui para a Heloísa uma questão e gostaria de ouvi-la nesse sentido, porque eu sei que vai ser enriquecedor. A gente recupera um pensamento, viu, Heloísa, do Herculano, que eu até usei no texto, narrado no vídeo. E Herculano diz assim: oferecer uma visão histórica do desenvolvimento espiritual do homem como a forma mais apropriada de introdução do estudo da doutrina. Então, talvez essa fosse a premissa, a base da motivação de Herculano quando nos entrega a obra O Espírito e o Tempo, exatamente com essa visão histórica do desenvolvimento espiritual do homem. E aí eu te pergunto, minha amiga, por que é tão importante nos assenhorarmos dessa história para melhor compreender, diria eu, a importância da doutrina espírita acenando um futuro melhor? Se nós fôssemos borboletas, a metamorfose não teria chamado tanta nossa atenção. Estaríamos num casulo e depois romperíamos o casulo e partiríamos para o sol da verdade.
mas somos seres racionais. Talvez já tenhamos sido borboleta. E temos que desenvolver esse raciocínio, compreendendo a grandeza da criação divina. Kardec diz, acho que em Gênese Orgânica, dos eumintos ou vermes intestinais, vamos num crescendo, chegando aos insetos, alguns com uma sociedade ideal, como as abelhas, e continuamos até chegarmos ao homem, onde nos situamos no desenvolvimento da razão. Esse finalzinho eu interpretei. Então, é isto. Foi uma caminhada fabulosa que desconhecemos. E ainda tanto tempo depois da vinda do Mestre de Nazaré, Jesus, dos seus pais, Maria e José, de toda uma educação magnífica dos nossos irmãos hebreus, ainda assim temos dificuldade em nos comportarmos como já devíamos saber, mais preocupados com o próximo carente do que com nossas necessidades tolas, pequenas, mais preocupados em pedir do que em agradecer. Precisamos de tão pouco e recebemos tanto. Então, é linda essa jornada, caminhada para a luz, romper o casulo do egoísmo, do egocentrismo, da vaidade, e chegar à verdade, quem somos e para onde vamos. Esse estudo que o Herculano nos apresenta na obra O Espírito e o Tempo, ele é fruto de um trabalho que ele fez para a juventude, não é uma coisa assim? Foi. Ele sempre gostou de trabalhar com jovens. E ele fez até a pedido da minha irmã Helena. Ele fez esse trabalho para a juventude e depois ele viu que daria um livro, e escreveu o livro. Mas fez um sucesso incrível e ficamos felizes. Porque realmente, como puderam os faraós, provavelmente mergulhados os egípcios na doutrina secreta, cometer aquele erro bárbaro, infantil, de construírem grandes pirâmides, encherem de bens da terra e acharem que isso ia lhes abrir a chave da porta do céu. Mas nós somos assim. Muitas vezes estamos procurando abrir a porta do céu, se céu existisse, é estado de consciência, lembra Kardec, através de tolices. Então, acho importante ir a um velório, chorar, se descabelar. Acho importante preparar uma festa suntuosa com um vestido que nunca mais vai usar. Somos ainda crianças pequenas, queridas pelo Pai, amadas, mas está na hora de crescer. Às vezes eu falo para mim, cresça, mulher, cresça. E assim, nessa sua convivência evidente com o Herculano, como é que era o método de estudo dele? Como é que ele fazia? Como é que ele escrevia? Como é que era o modelo dele funcionar? Eu tenho que começar, eu vou começar rapidamente, mas vou começar ele em Avaré. Ele trabalhava na gráfica do pai, o pai tinha problemas mediúnicos e o pai desencarna. Ele tinha os irmãos, tia Piquitita, tia Lourdes, tio Heraldo e um José, um caminhoneiro que minha avó tinha recebido com todo amor, filho de outra encarnação. E o pai assumiu o lugar do pai dele. E trabalhava, mas escreveu com 15 anos poemas. Ele era primeiro coroinha da igreja, depois teosofista, mas ele diz que quando um amigo da Vício deu o livro dos Espíritos, ele conheceu a verdade. E aí ele continuou. Heloísa. Tá. Oi, desculpa. Ele foi coroinha? Foi coroinha. A família era toda católica. Ele tinha 2 tias que ele adorava, velhinhas, elas adoravam o pai também. Sempre que ele podia, quando ele chegou em São Paulo, ele veio de Avaré, depois casou com minha mãe em Ipauçu, foi para Marília, dirigiu um jornal, metade do que o jornal dava, ele pagava o que ele havia comprado, e depois, quando começou a guerra,
em Marília haviam muitos japoneses, e quando se falava que estavam perdendo a guerra, havia outra guerra perigosa. Então, meu avô foi morar conosco, ficou viúvo, foi com 6 filhos. Meu pai falou, Bigi, seu Ferraz não pode ficar sozinho. Então, ficou uma família querida, imensa. 6 filhos do meu avô, meus tios, 4 filhos do meu pai e minha mãe. E viemos para São Paulo, todos juntos, unidos, felizes, e era um hotel a casa. Mas minha mãe tinha um segredo, quando havia qualquer discussão, ela, perturbação, senta todo mundo, vamos fazer o evangelho. Então, todo mundo lutava para nunca discutir nem brigar. Achava que o evangelho, uma vez por semana, estava bom. E ela falava, era firme, doce e boa. Nunca bateram, nunca gritaram, nunca beliscaram. Educava através do evangelho. Mas meus tios também eram, olha, um dia eu falei, pai, como você educou o seu Armando, que depois virou um orientador da Fiesp, um homem lindo, ele largou a padaria e foi ajudar os mais necessitados, graças às tertúlias, reunião que meu pai fazia com a vizinhança. Como o senhor não bate... Só um instantinho. Ele reunia a vizinhança para estudar? Uma vez por mês. Ele falava as tertúlias, nós éramos convidados, as crianças, a participarem. O meu irmão recitava uma poesia que até hoje eu gosto e brinco com ele. Era Medo da Morte, ele falava, compro uma panela, entro dentro dela, tampo muito bem. A morte, ao chegar por perto, dirá, aqui não tem ninguém. O caso é bem pensado, vou contar a mais alguém. Aí o pai falava na inexistência da morte, sem tocar em espiritismo. Toda a vizinhança virou espírita. Olha que interessante. Então, era assim, era uma... quando eu perguntei sobre as crianças, até hoje isso me aquece o coração, educar é um ato de amor. Ele falou, Jesus me deu as 4 melhores crianças que ele tinha no céu. Olha que resposta! Até hoje eu penso nisso, eu falo, meu Deus, eu tenho que melhorar. É claro que eu sabia que não era, mas que ele achava, pensava. O pai, eu digo, pai e mãe, casal Luz, e meu avô Ferraz, que perdeu todo o dinheiro, perdeu a esposa que ele amava demais e nunca reclamou também, um bom humor incrível. Arrumou um emprego de gerente, de dono de fazendas, ele foi ser gerente alegre na Casa Zacarias de Pneus, na Domingo de Moraes. Primeiro nos levava à escola, nós 3, os outros já estavam na adolescência e iam depois. Aí ficava na Casa Zacarias de Pneus, trabalhando, chegava em casa rindo, brincando e torcendo pelo São Paulo, jogador de futebol, só ele. Subia na mesa, cantava. Então, um exemplo de bom humor que me aquece até hoje. Eu acho que eu era um espírito muito necessitado, me deram rodeada de educadores. E nem assim deu tão... Faltaram ainda umas lâmpadas, muitas. E como é que ele produzia os textos dele? Como era o método que ele usava para produzir o material? Como é que ele fazia? Era impressionante. Por exemplo, ele estava escrevendo, ele se fechava no quarto, a gente ouvia bater a máquina. Batia na porta, ele abria, parava, conversava com os filhos. Então, os meninos brincavam, os nossos namorados, eles falavam, nossa, o professor Herculano, ele deve ter uns barbantes no pé, porque não é possível bater máquina de noite, quando ele aposentou. E ele dorme e finge que está batendo. Porque era um negócio de louco, era feriado, mas logo ele descia, a primeira risada, ele descia para tomar café conosco. Só que ele não sabia fazer café, eu também não. Então, ele esquentava o café existente e tomávamos, rindo, brincando, e, em geral, com o revisor dele já desencarnado também, seu Demetrio. Ele ficou com problema na retina e não conseguia mais bater a máquina direito. Aí ele batia
e o seu Demetrio ia arrumar. Nunca reclamou. Hoje tem remédios, naquela época não tinha. Então eu digo, esse homem é demais. Um dia eu fui falar com uma médium conhecida, ela disse, faltou ao intelecto unir a caridade. Jovem, ele constrói, ele cria lá em Avaré o Clube do Papai Noel, que continua com um atendimento às pessoas carentes. Risine conta num livro lindo de Risine, Herculano, o Apóstolo de Kardec. E eu conto um livro comum, mas romanceado do meu amor ao meu pai, Herculano, o Homem no Mundo. E depois, ele em Cerqueira César, onde foi morar também com aquela gráfica dele, ele também constrói um posto de puericultura para ajudar os carentes. Toda a vida ele se preocupou. E em São Paulo, eles criaram um atendimento para os que moravam numa serraria, uma comunidade que precisavam muito. O grupo que acompanhava meu pai, o doutor Fernando, o Tedesco, o Ari, iam junto. Faziam um trabalho belíssimo de atendimento àqueles que precisavam de arroz, de feijão, de carinho, de conversa, de paciência. O pai adorava caminhar entre os humildes, os simples. Aliás, não foi o que Jesus nos ensinou? Ele oferece os livros dele, estão aí até hoje, Os Sonhos Nascem na Areia, para o meu barbeiro. Eram os amigos. Ele levantava para tomar café, tinha uma menina que a mãe e o pai morreram, expulsaram de casa em Marília. Ela foi pedir emprego para minha mãe adotou-a como filha. E ela ficou até desencarnar conosco. Ela era negra, linda, e ele tomava café de manhã conversando com a Maria, conversas profundas. Ele falou, ela tem uma sabedoria que vocês não conhecem. E às vezes a gente sentava, realmente ela era incrível. Olha, eu digo, era o casal luz, meu pai e minha mãe. Ele adorava a opinião da minha mãe. Num dos livros ele diz, no diário dele, ficamos até de madrugada, eu e Virgínia, conversando sobre os problemas do mundo. Falei, olha que amor. Já naquela época, ele considerava, aprendeu com Jesus, homens e mulheres igualmente inteligentes, capazes e dignas de atenção. E a nós todas, nós quando namorávamos, às vezes um namorado mais difícil, para quem a gente ia contar? Para o meu pai. Ele aconselhava, orava junto conosco, porque minha mãe era incrível, linda, querida, mas ela ficava nervosa. Ela falava, manda passear. A gente não queria mandar o namorado passear. Então, o pai tinha paciência. O Colaninho, meu irmão, diz, a gente chegava com uma mala de problema para o pai. Punha na frente dele, ele ia desembrulhando e jogando o que não devia ficar guardado. Aí minha mãe também era amorosa. Ela via passar bêbados na frente de casa, ela começou a conversar com eles. Aí ela foi falando a um. Olha, por favor, você podia ser meu filho, meu neto, não faça isso. Você bebe demais, está acabando com o seu estômago. Faça o seguinte, você vai largar devagar a bebida. Antes passa aqui que a avó vai te dar um almoço. Então, eu não aguento. Até hoje eu penso, eu falo, eles eram loucos de amor. Eles passavam, ela descia com a quentinha, vó, hoje tem carne? Não, filho, hoje tem ovo, amanhã eu faço uma carninha. E distribuía as marmitinhas. Nenhum deixou a bebida, mas pelo menos não ficou com úlcera. Sim. Aí o livro Mediunidade, ele pediu a opinião da mãe em tudo. Ela falou para ele, você precisa escrever um livro simples sobre mediunidade, querido. Ele falou, vou escrever. Escreveu outro livro explicando mediunidade, seguidor, discípulo de Kardec. Kardec é o mestre, Jesus é o mestre dos mestres. Levou, está bom esse? Ela falou, não.
Ainda tem coisas muito difíceis. Ele falou, querida, mais fácil do que isso, eu não sei. Por favor, diga que está bom. Ela falou, não, está ótimo, eu estou exigindo muito. Aí ele ficou feliz. Então, era de uma humildade. Quando ele escreveu Relação Espírito-Corpo, ele convidava, firmava com os médicos do grupo se ele não tinha feito alguma besteira. Ele falou, se vocês perceberem, me conte, que isso não é minha especialidade. Baseado no Ser do Corpo, apresentado por Kardec, com um livro lindo. Todos os livros do Pai me encantam, mas às vezes eu preciso pegar o Larousse, porque o homem vai longe. A luz brilha demais. Heloísa, é interessante. Fala, Denise. Fala, Denise, depois eu... Não é à toa que o Chico disse que Herculano foi aquele que melhor mediu Kardec. Eu ia falar isso agora. Ela falou, já me veio a frase. Olha, disse Inena Galvez, publicou no livro dela, Chico, Luz em Nossas Vidas ou no outro? Eu ouvi também, mas se eu dissesse que eu vi, a Nena Galvez deixa escrito, confirmando, Herculano é o método que melhor mediu Kardec. E corajoso, ele perdia congressos, foi caluniado, tiraram os livros dele da livraria, cortaram a Rádio Mulher, o programa dele, ele ficava até pálido, ficava triste, mas logo passava, ele disse, eu não vim servir aos homens, eu me comprometi a tentar explicar Jesus. E assumia, voltava ao bom humor e ia em frente. Aí um deles, não sei se fala ou não o nome, acho que está até reencarnado. O doutor Luiz Monteiro foi contra o pai quando o pai criticou a adulteração do Evangelho. Não vou falar, é uma instituição que faz um trabalho lindo, continua a trabalhar lindamente, então foi um erro. Todo mundo, Jesus disse para não apedrejar a mulher adúltera, porque todos nós pecamos. Mas caluniaram o pai, inventaram coisas medonhas. Aí iam voltando, depois que viram que existe até leis que proíbem mexer no teor de um livro de um autor. Quando voltavam, minha mãe dizia, você não é, cara. Olha o que você fez, caluniar Herculano? Não, você não é mais meu amigo. O pai falava, Bigi, esquece, deixa, perdoa. Ela falava, se fosse para mim, eu perdoaria, mas fazer para você, cujo ideal é divulgar a doutrina, que não pega um tostão da doutrina, que fundou a Paideia para poder publicar seus livros que não querem mais publicar, não é mais meu amigo. Você falou que você conheceu Pedro Granja e que ele era muito simpático, muito alegre. Muito. Eu era criança. Hoje eu tenho 82 anos, quer dizer, eu era criança. Mas eu lembro dele, não foi um conhecimento como o de Olinda Amorim, que ia lá em casa, Jorge Risini, que ia lá em casa, Chico Xavier, que ia lá em casa, Jerônimo Mendonça. Era nos encontros das mocidades. Os jovens adoravam Pedro Granja. Você conheceu o Chico Xavier? Chico Xavier. Ele contava aquelas piadinhas alegres. Eu estive na casa do Chico Xavier. Foi muito bom, uma casinha humilde, a paredinha do quarto dele emboloradinha, e ele alegre. Que espírito maravilhoso, que espírito luz divina. Nunca reclamou, nunca ficou com presente. Do ordenadinho pequeno, ele ainda distribuía para quem precisava. Vinha na casa da Nena fazer palestra, as roupas que ela dava para ele se apresentar ficavam lá. Ele não gostava de levar. Ficavam lá, quando ele vinha fazer palestra, ele punha roupa. Ai, olha, espírito maravilhoso, alegre, brincalhão. E os comunicantes, André Luiz, outro dia um grupo pequeno, mas falando mal de André Luiz, não leram os livros dos pastores protestantes dos Estados Unidos. Dr. Iben, Uma Prova do Céu,
Doutora Mary, fui ao céu e voltei. Aquele filme, O Céu Existe, O Céu é Verdadeiro, quando o pastor protestante vê o filhinho em quase morte, ora, e o filhinho volta e conta como é o céu. André Luiz puro, falam besteira sem apresentar uma contraprova. É triste. Aliás, você falou uma hora que os espíritas, alguma coisa relativa a isso, que às vezes se confundem. Mas fiquem quietos, vão pesquisar, depois falem. André Luiz, e aquele Além do Véu, do reverendo Vale, ele recebe a psicografia da mãe dele, né? E ela conta como o céu não está todo mundo dormindo. Ele diz, mãe, mas como constroem se não tem cimento? E ela responde, pela força do pensamento. Gente, está lá. Espiritismo, André Luiz. Como criticar André Luiz? Em nome do quê? Para quê? Aliás, Heloísa, é esse gancho que você acaba de me dar que eu queria que você sublinhasse, porque a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, né? É muito curioso porque é como se nós colocássemos toda a teoria, né, que ganhamos acesso, né, com a ideia da imortalidade da alma, as diversas encarnações, o processo evolutivo do homem, tudo isso são ideias básicas, né, de quem é espírita. Mas é como se nós pegássemos todas essas ideias básicas e colocássemos numa caixinha. E aí, de vez em quando, a gente vai lá e abre essa caixinha e diz, não, dentro da nossa seara espírita, né, vamos nos articular, vamos conversar sobre isso. Então, é como se a pessoa fosse duas. Uma interagindo com esse conteúdo e alargando, né, mostrando uma visão alargada de entendimento do mundo, e outra do ser comum no seu cotidiano, achando que essas coisas são coisas distintas e distanciadas de um dia a dia nosso. É como se nós nos colocássemos em diversos compartimentos, né? E eu acho que quando a gente lança o nosso olhar sobre obras como essas, O Espírito e o Tempo, Pedro Granja com Afinal Quem Somos, Depois da Morte, Leon Denis, nos incrível também, Denis. Né, a imortalidade da alma e toda essa dinâmica espiritual, não te parece, Heloísa, uma dicotomia nos engessarmos tanto? Porque, na verdade, não é o mundo e a visão espírita, porque tudo é espiritismo. Tudo é espiritismo. E a doutrina secreta, que também acho que foi Elahá que falou hoje, vem dos séculos, está lá. Os faraós não entenderam, muitos não entenderam, mas veio, nós não inventamos nada. Leon Denis conta, no Horizonte Primitivo, sessão de materialização. O que é isso, gente? E não entendem, é difícil. Agora, gosto de falar sobre um homem honesto, Valdo Vieira. Quando ele discordou do Chico, ele comunicou ao Chico, pegou a malinha dele e criou a filosofia dele. Tem todo o direito. Ninguém é obrigado a ficar num lugar onde não aceita. Então, pega a sua malinha e vai fundar, como fez o querido, honesto Valdo Vieira. Ele largou todo aquele pessoal que o acompanhava, tudo, e começou uma vida nova com a representação da verdade na qual ele acreditava. Mas não, querem a plateia espírita para criticarem André Luiz, para criticar o livro O Céu e o Inferno, dizendo que Kardec já tinha morrido. Uns absurdos que eu falo, os maiores inimigos do espiritismo, raros, mas estão dentro da doutrina. Não, e não dá para querer criar, né, Heloísa, Denise, Elahá e todos os nossos amigos aqui do chat, não dá para querer criar um espiritismo à la Balô, à la Elahá, à la Drux, né? Pelo amor de Deus!
Quem somos nós? E não dá para querer pegar a casa espírita e doutrinar o povo para que pense à sua maneira. Já matamos na época do cristianismo, já matamos na Idade Média, matávamos achando que íamos acabar com os cristãos. Não deu, não acabou, felizmente. Matamos Jesus achando que íamos acabar com Jesus. Ele se tornou, diz Augusto Cury, o mais documentado, o mais sábio, o mais querido da história. A verdade vence. Pode demorar. E daí a importância de conhecer as bases, né, senhor Elahá? Não é isso? É verdade. É verdade, porque às vezes a gente quer se aproximar da doutrina espírita estudando casos. Casos não falam a lei geral. Aí você pega um caso do André Luiz e quer transformar esse caso em como se aquilo representasse o todo. Pega o livro Memórias de um Suicida e acha que todo suicida vai ter aquela mesma história. E aproveitando essa discussão, o fato de seu pai comentar que se sentia inspirado pelo Leon Denis, o que é que você tem para contar para a gente sobre essa questão do Leon Denis dentro desse cenário todo? Eu amo Leon Denis. Eu adoro o modo dele escrever. Sim, também. Ele é incrível. Depois da morte, ele escreve com inteligência, com raciocínio, com competência e demonstra. Tanto que até hoje ninguém mexeu no nome de Leon Denis. Espero que respeitem. Mas é um grande espírito e vejo quando eu vejo assim o pai fazendo poesia, filosofia e poesia, eu falo, Denis estava lá também, intuindo, porque os dois, nesse ponto, são muito parecidos. Eu acho muito interessante no Leon Denis o fato de ter uma formação acadêmica diferente de todos os outros. Porque ele foi... autodidata, né? Autodidata. Os outros tiveram faculdade, estudaram, fizeram mestrado. Olha, eu não tinha feito essa correlação. O pai assumiu a gráfica do pai dele quando o pai desencarnou. Meu pai não pôde fazer faculdade até os 40 anos. Naquela correria, meu avô ficou viúvo, perdeu as fazendas, foi morar conosco, muitas crianças. Mas aí, com 40 anos, ele falou para minha mãe, Vigi, eu gostaria tanto de fazer faculdade, mas se eu for fazer, eu preciso parar com o trabalho. Eu continuo trabalhando em 2 empregos, mas um eu tenho que deixar. Ela falou, querido, vá, eu estou aqui para te apoiar. E foi uma alegria. Graças a livros publicados e premiados, ele pôde fazer o exame, entrou na USP, fez filosofia, fez mestrado, depois foi lecionar na Faculdade de Filosofia e Educação de Araraquara. Ficou lá alguns anos. Aí recebeu uma comunicação do Bezerra de Menezes. Seu lugar é em São Paulo. Não dava naquele tempo para ele ir e voltar. Então ele falou, primeiro o espiritismo com o qual me comprometi. Largou a faculdade e ficou em São Paulo, trabalhando nos diários associados até desencarnar. Sempre alegre, brincalhão, feliz e concordando que o que ele comprometeu-se a fazer, tinha que fazer. Mas a alegria dele, quando ele fez a faculdade de filosofia, foi maravilhosa. Ele se sentiu realizado. E ele falou, mesmo para discutir com os padres, Padre Quevedo, houve aquela época que eu preciso dessa faculdade. O Padre Quevedo o Padre Quevedo era muito gozado. Nossa, a gente não podia ficar querendo mal, mas ele fazia cada confusão. Era isso que eu ia perguntar. A vida dele foi toda de comprometimento com a doutrina, né, Heloísa? Defesa. Foi. Com a doutrina, mas não esquecendo a família. Ele sempre se dedicou demais a todos nós e até a vizinhança. O Resine diz no livro dele, Herculano é um homem múltiplo. É verdade. A gente não entende essa cabeça que consegue
ser bom pai, bom marido, bom avô, passar tantos anos trabalhando arduamente para ajudar toda a família e depois sair da faculdade, que era o sonho dele, mas porque os espíritos acharam que em São Paulo ele poderia ajudar mais a divulgação da doutrina espírita. E estava certo. Tudo passa. Só o que realmente vale é que fica. E, Heloísa, é muito interessante quando você fala da característica, né, do herculano, nesse espírito alegre, né, nesse espírito alegre. Risini fala também. Risini, olha, Risini crítico, polêmico. O livro elogios ao meu pai. Ele dizia, Herculano sempre alegre, bem-humorado, nunca perdia o bom humor. Às vezes ele ameaçava um absurdo, ele era também crítico dos políticos, às vezes um absurdo, aí ele dava uma risada e já mudava. Não vale o que realmente vale a pena, compreender a vida no sentido espiritual. Isso, Heloísa, nos ajuda a quebrar talvez uma visão equivocada, né, de que todo grande, de que toda mente brilhante, que todo grande intelectual precisa ser sisudo, né? Precisa ser ranzinho. Ele diz uma vez uma coisa tão linda que eu achei, eu vou interpretar, que eu não guardei os nomes. A risada cura as doenças, e a carranca embrutece o indivíduo. E a gente percebe isso como modelo maior, Jesus, né, Elahá? Jesus, agora Jesus na intimidade. Agora os evangélicos colocam Jesus sorrindo, os católicos já sabem que ele sorria, porque na Idade Média queríamos transformar Jesus num monge enfesado. É claro que ele era alegre, a vida para ele não era só que era o universo iluminado. Essa semana, eu li uma frase de Joana de Ângeles, no 7º livro da série, Desperte e Seja Feliz, em que ela diz assim, o ser que se ilumina é gentil e amoroso. Olha! Então, é gentil e amoroso. Então, se você tem alguém que se iluminou, você não pode ter medo dessa pessoa. Ela não pode ser uma pessoa grosseira, ela não pode ser uma pessoa estúpida. Ela se iluminou. Então, o ser que se ilumina é gentil e amoroso. Gentil e amoroso. Como Chico Xavier, aquele mineirinho lindo, querido, ganhava pouco, trabalhava o dia inteiro, ainda como conta Clodovil na televisão. Clodovil levou um relógio lindo para ele, até de ouro. O primeiro pobre que não tinha o que comer, ele tirou o relógio e deu. Acho que na hora Clodovil ficou bravo, depois entendeu e admirou. Olha, e eu estou aqui tentando buscar semelhanças, né, nesses nossos queridos, né, que a gente está voltando o nosso olhar hoje para eles. Uma outra semelhança, Heloísa, que enquanto você falava, eu me lembrava que todos cuidaram muito da função integradora. Se a gente pega, né, e percebe, né, pela sua narrativa essa predisposição do herculano de sempre estar socializando, integrando, Leon Denis foi uma força vital na unificação do movimento espírita na Europa, promotor respeitado naquela época. Então, fazia palestras lindas. Sim. Herculano, antes de fazer filosofia, foi autodidata. Tem o diário dele, dos 5 aos 25, dos 5 aos 40, que diz os horários nos quais ele estudava. Ele se programava para estudar pela manhã e à noite em alguns dias. Era todo... Isso é método. Isso é método. Método incrível. E foi como ele conseguiu, quando ele foi para a faculdade, foi para concretizar um sonho, porque aquela sabedoria já aparecia e volta com a estimulação, volta ao cérebro do corpo físico, as conquistas do passado voltam, né?
Fica mais fácil. Isso é muito interessante. E o livro, né, Heloísa? O instrumento principal de divulgação, força no livro, força na leitura, força no estudo. Olha, o livro dele, Madalena, eu amo, eu amo. Primeiro, a compreensão que veio com Jesus, o maior feminista de todos os tempos. Jesus de Nazaré tinha discípulas e Madalena. Então, o pai fala assim, quando Madalena encontra Jesus, Senhor, pela primeira vez encontro um homem que não olha meu corpo nem meus cabelos, que me olha nos olhos, na minha alma. Obrigada, Senhor. Falei, gente, como conhece a alma feminina, meu pai? Achei lindo, lindo, lindo. Amo todos os livros do pai, mas à medida que eu o conheço melhor, que eu vou ficando com mais sabedoria relativa, que é pouca na Terra, ainda que fôssemos a mente mais privilegiada, temos trilhões de irmãos melhores, mais sábios, mais bonitos, mais inteligentes. Mas, olha, é um livro mais lindo que o outro. Agora estava relendo Os Filósofos, eu falava, não é possível, meu Deus. Não é? Quando ele analisa Sartre, que sabedoria, brilhante, livros belíssimos, mas uma mente em convulsão. Falei, pronto, um labirinto. Ali ele já apresentou. Quer dizer, é um desenvolvimento incrível de um espírito. E a bondade é que auxilia, porque se não tiver o coração aberto para a bondade, fica fechado no eu sou bom, e não é. Os nossos autores, Herculano Pires, Pedro Granja e Leon Denis, eles vão trazer essa contribuição para nós, e eles já são pessoas maduras quando eles escrevem essas obras. Eles não são novinhos. A gente vai injetar na veia o conhecimento de pessoas que já têm uma história e que vêm trazer para a gente, porque são fruto de reflexões. Embora o Depois da Morte seja a segunda obra escrita pelo Leon Denis, ele já tinha 51, 52 anos quando ele publica essa obra. Kardec tinha 53 quando fez o Livro dos Espíritos. Então, e naquela época, esses 51, 53 valiam mais, porque era uma época diferente, né? É verdade. Quer dizer, eles nos empurram numa jornada linda, que eles facilitam. Gratidão, então, queridos, gratidão. Você pega um cara que já tem uma boa caminhada no conhecimento desse material todo, aí eu vou colocar no papel tudo que eu aprendi, tudo que eu sei. Então, você lê uma obra dessa, você absorve um conhecimento impressionante. A leitura que o Leon Denis faz no livro Depois da Morte, apresentando as doutrinas secretas às civilizações, é fantástico. A leitura que o Pedro Granja faz. Leon Denis é muito grande e agradável de se ler. Agradável de ler. Maravilhoso. E teve uma vida de acordo com o modo dele ser, né? Ele foi correto em tudo. É muito interessante isso também. Nunca casou. É. Já o Sartre, coitadinho, com o existencialismo dele, ficou agoniado, perdido, depressivo, porque ele foi estudar o existente e diz que o existente não existe. É uma paixão inútil. Bendito Consolador prometido, esses queridos autores. Me lembrando de Denis, Elahá, só muito rapidamente, só porque vocês comentaram do Depois da Morte e do momento de lançamento, já na maturidade de Denis, né? Se não me engano, foi lançado em 1800, finalzinho do século XIX. 1897, isso. 97. 1897. E estudando um pouco sobre Denis com o Tiago Barbosa, do Espiritismo.net, que é outro menino sensacional, né, que ama muito Denis, é fã dele também, como eu. Ele fala
a motivação de Denis ao escrever Depois da Morte é porque a França estava imersa em um legado de guerras sucessivas. E muitos soldados estavam morrendo, muitos jovens soldados estavam morrendo. E ele lança o livro Depois da Morte exatamente com esse título para apresentar a imortalidade da alma na sua função consoladora para aquelas famílias que estavam perdendo os seus jovens. Né? Já pensou a dor, né? Nossa! Para consolar a dor, para justificar ou tentar trazer algum tipo de lenitivo para a dor que é você perder um ente querido, né, na guerra. Né? Então, é fantástico, fantástico. E assim, quando você pega a obra já do Pedro Granja, ele faz uma coletânea de tudo que tem. A quantidade de obras que esse cara consulta para escrever a dele é um negócio absurdo. Tem mais de 100 livros que ele cita como referências para encaixar na obra que ele escreve. E o Afinal, Quem Somos, embora ele seja um livro, como se fosse um livro, quando você vai estudá-lo, Denise, você vê que eles são dois. São 2 livros. Porque ele tem, do lado de fora, uma leitura só do entendimento como o Leon Denis faz, das escolas. Quando ele vai para a segunda parte, depois do capítulo 10, ele abre a ciência espírita, aí você vai ver as pesquisas de Aksakov, de Crookes, de Rochas, as pesquisas desses caras todos. Você se exaure de estudos de materialização, de levitação. Vamos ver tanta história de materialização, tantos fenômenos, tanta coisa que foi produzida no século XIX, e, de certa maneira, o movimento espírita nem trata esse assunto nas casas. Então, vamos não só nos debruçar sobre os aspectos históricos do período que o Herculano chama de pré-histórico, né, que é o período anterior ao Espiritismo, como das pesquisas científicas. No momento que a gente chega nesse momento mais próximo do Espiritismo, você vai ver Herculano indo para uma linha mais filosófica, de análise dos princípios espíritas, e o Pedro Granja não quer saber de filosofia, ele só quer saber do fenômeno. Ele se atraca com a ciência e vai embora, tanto que, curiosamente, a única obra de Kardec citada no livro Afinal, Quem Somos? É o livro dos Médiuns. Ele não cita o Evangelho. Cada um tem um caminho, mas o Pai sobre a Ciência tem um livro fabuloso, eu gosto muito, Parapsicologia Hoje e Amanhã. Tem 2 edições, na outra edição puseram outro nome, não sei porquê, o livro está igualzinho. E o Pai compara o que a parapsicologia fala e o que o espiritismo fala. É a mesma verdade, diz o Pai. Só que eles foram meio arrogantes e vaidosinhos. O querido Heine, que diz que a mente é extrafísica, que Kardec estava certo, porque eles dizem o que eles podiam dizer? Kardec é a anterioridade e nós somos a modernidade. Ah, que bobagem! Mas o corpo assim, bioplásmico, o perispírito, eles apresentam como corpo bioplásmico, tudo igual. Aí eles falam, como pode esse sábio descobrir, sem os aparelhos que nós possuímos, essa verdade? Kardec é grande também, nossa, imenso, auxiliado constantemente pela equipe do Espírito da Verdade. Só ele teve tal assessoria constante. É verdade. Mas é isso. Nós vamos ter, a partir da nossa próxima quinzena aí, uma possibilidade maravilhosa de poder começar a navegar. E a gente, volta a dizer, nós vamos começar navegando pelo Espírito e o Tempo. Não se apressem com relação às outras obras, porque elas vão entrar mais na frente. E aí um detalhe, né? A Denise já colocou lá na chamada da live um link que leva para o primeiro capítulo do livro Afinal, Quem Somos? O que acontece?
Afinal, que somos, ninguém consegue encontrar para vender, ninguém consegue encontrar em sebo, quando encontra está um preço absurdo, e muita gente precisando. Aí eu peguei o primeiro capítulo, só o primeiro capítulo, e aí a Camila Ferraz digitou, e eu diagramei, botei dentro de uma diagramação mais parecida com um livro. Hoje até fiz o melhoramento nele, botei a ficha catalográfica, aqueles códigos que tem, criei uma página inicial para colocar a ficha catalográfica, criei uma capa para ele, com certeza. E a Denise separou para a gente, né, Dê, na descrição aqui do vídeo, né? Tem lá o link. Mas nós ainda temos, eu ainda tenho aqui para passar um videozinho que a Cris fez justamente sobre o nosso playlist. Onde estão todos esses vídeos que a Cris faz? Então, anotem, que nós vamos passar também sempre essa vinheta com a playlist. Vamos a ela. Rapidinho, né? Uma vinheta só para lembrar. Querem ver onde está a vinheta? Está ali naquele videozinho ali. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Heloísa, foi maravilhoso estar com você aqui. Você abrilhantou a nossa noite, falando sobre seu pai, sobre a obra. Ivana, Cris, Elahá, vocês, os nossos canais parceiros, FEEGO. Gente, é muita gratidão, é muito sentimento bom que a gente tem que liberar para tudo isso que está acontecendo, mas principalmente para Deus, que nos permite estar aqui junto quinzenalmente para continuar nessa caminhada rumo ao nosso aperfeiçoamento, porque isso tudo é para nos aperfeiçoarmos, para a gente poder sair dessa encarnação bem melhor do que quando nós entramos. E são esses momentos, esses estudos que faz com que a gente, cada dia, se torne uma pessoa melhor. Até mais, gente.